para que os mostrasse a Ester e as fizesse saber, a fim de que fosse ter com o rei e lhe pedisse misericórdia, e na sua presença lhe suplicasse pelo povo dela. O versículo 8 diz para nós aqui, meus irmãos, que havia uma necessidade. A necessidade da rainha Ester se colocar na presença do rei e interceder pelo seu povo. Que coisa impressionante, meus irmãos. Existe a necessidade de servir e de ser relevante. Você, como Ester, precisa interceder pelo seu povo. Você precisa interceder, a começar por você, mas também pelos da sua própria casa. Interceda, ore. Meus irmãos, você vê no boletim ali que temos vários irmãos e irmãs que estão incumbidos de uma atenção especial para determinados assuntos da nossa vida. A terceira página ali, coloca para nós ali, fique por dentro, vigias de oração. O Ministério de Oração está então trabalhando com vários irmãos e irmãs aqui, que estão se colocando à disposição para interceder, por determinados motivos. Nós precisamos continuar orando, mas orando ainda mais. Dia 17 de maio, meus irmãos, teremos vigília aqui na igreja. Você pode ser relevante intercedendo em favor do povo, intercedendo em favor das pessoas, intercedendo em favor, sim, da sua família, dos seus entes queridos, das pessoas que você conhece, das pessoas que você conhece que não têm a Cristo. Quanto precisamos orar, quanto precisamos ser relevantes na intercessão. Precisamos ser relevantes na intercessão, orando em favor das pessoas. As necessidades, meus irmãos, daquele tempo são as mesmas do nosso tempo. As pessoas continuam precisando de que outros se levantem e intercedam, continuam precisando da intervenção divina nas suas vidas. E o que ocorre com o povo judeu naquele tempo é que eles estavam condenados à morte. Naquele tempo existiam pessoas condenadas à morte. E por isso Deus levanta a Ester para interceder em favor daquelas pessoas que estavam condenadas à morte. Qual a semelhança conosco, irmãos? Qual a semelhança com o tempo em que nós vivemos? Existem hoje, nesse exato momento, pessoas condenadas à morte. Sim ou não? E nós precisamos se colocar como intercessores destas pessoas que estão condenadas à morte eterna, a morte espiritual. Pessoas que estão, meus irmãos, aqui a nossa redondeza, a nossa vizinhança. Pessoas que de repente você já tem conversado muitas vezes, mas nunca chegou de uma forma mais direta para ela e disse: olha, Jesus te ama, Jesus quer alcançar a sua vida, Jesus quer cuidar de você. Meus irmãos, nós precisamos nos levantar como igreja do Senhor Jesus Cristo para abençoar vidas evangelizando, testemunhando do amor de Jesus. Precisamos fazer discípulos de Jesus. Um dos propósitos da igreja é exatamente esse, o propósito de fazer missões. E missões em todo o tempo, tanto lá nos lugares mais distantes, quanto aqui bem pertinho de nós. Bem pertinho de você tem pessoas precisando da graça de Jesus. Pessoas condenadas à morte, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Mordecai sabia que Ester estava ali não por acaso. Ele sabia que Deus havia preparado aquele momento, porque ela poderia ser um instrumento nas mãos de Deus para mudar aquela realidade. Outra semelhança daquela época com a nossa é a responsabilidade de se fazer alguma coisa com o poder que se tem nas mãos. Você e eu temos um poder imensurável. Um poder, meus irmãos, que vai além da compreensão humana. Porque o Evangelho de Deus, o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Do judeu, do grego, do bárbaro, do cita, de todos os povos. Qual é o poder que nós temos? O Evangelho.
E o Evangelho, meus irmãos, transforma. Dentro dessa concepção do Evangelho que precisa ser pregado, Atos 1:8, mas recebereis o poder ao descer sobre vós quem? Quem, meus irmãos? O Espírito Santo. Temos ou não temos poder nas mãos? Ah, mas eu não tenho o poder que Esther tinha. Eu não tenho o poder de tomar as decisões que Esther tinha. Sabemos, meus irmãos, que na verdade Esther tinha poder que Deus havia lhe dado. Mas o poder dela era limitado ao rei. O poder de Esther estava limitado à decisão do rei. O máximo que ela podia fazer era se colocar diante do rei e interceder pelo povo. Eu não gosto muito da analogia, meus irmãos, mas o que nós temos que fazer? Se colocar diante de quem? Do rei, Jesus, e interceder pelo povo. Você e eu temos o mesmo poder que Esther tinha. O poder de chegar diante do rei, e de clamar, e de interceder, e de fazer a diferença. Agora, assim como Esther tinha a opção também de ser omissa, ela poderia dizer, como até dá-se a entender no início do processo, a primeira resposta dela a Mordecai vai dizer, mas espera lá, eu posso morrer, porque se eu chegar diante do rei, e ele não estender o cetro de ouro ao meu favor, significa que a minha vida será, naquele momento, extinta, aniquilada. Mas ela tinha a opção de simplesmente permanecer inerte e deixar a coisa acontecer. O segundo aspecto, meus amados, neste propósito de sermos relevantes e depender de nós, de nossa decisão, além de existir a necessidade de servir, existem as desculpas para não ser relevante. Existem as desculpas para não fazer aquilo que precisa ser feito. Por quê? Porque vai dar trabalho, pastor. Meus irmãos, vai dar trabalho. Mês de maio, nós estamos começando com os trabalhos de células. Vai dar trabalho. Conversei ontem com o pastor Osmar, da Igreja Batista do Bom Retiro. Ele assumiu a igreja 3 anos atrás. Quando ele assumiu a igreja, meus irmãos, a Igreja do Bom Retiro estava com 50 membros. 3 anos depois, sabe com quantos membros a igreja está? 250. Igreja Batista do Bom Retiro. E eu perguntando para ele, pastor, o que aconteceu nesses 3 anos? Ele disse assim, olha, o que eu posso te resumir é que a igreja comprou a ideia de trabalhar com células. Hoje a igreja está em células, está trabalhando com pequenos grupos, e essa é a razão do crescimento da igreja. E hoje nós temos 250 membros que estão sendo assistidos, acompanhados, pastoreados, e que estão multiplicando discípulos. Meus irmãos, é preciso trabalhar. Vai dar trabalho? Vai, com certeza. Vai dar trabalho no sentido de fazer ajustes? Com certeza. Precisaremos dar alguns passos para trás para ir mais para frente? Em alguns momentos vai ser preciso. Mas nós temos que trabalhar, meus amados. Jesus disse, eu trabalho e o meu Pai trabalha até agora. Nós precisamos trabalhar. Agora, podemos dar desculpas de que realmente não vai ser possível, porque eu já trabalho muito. Não vai ser possível porque eu já tenho meus compromissos de trabalho, eu tenho meu compromisso familiar, eu tenho que cuidar da minha casa, eu tenho que cuidar das minhas coisas. Meus irmãos, com todo respeito à realidade pessoal e individual de cada um. Os irmãos sabem que eu trabalho de segunda a sexta, das 8 às 6 lá na convenção. E trabalho na igreja, pastoreando a igreja. E cuido da minha família. É claro que cada um tem a sua dinâmica de vida. Mas nós não podemos ficar dando desculpas, meus irmãos, porque vai dar trabalho. Porque vai dar trabalho, com certeza vai dar. Mas se você se colocar à disposição,
Você vai poder dedicar 2 horas, 3 horas por semana para se reunir num pequeno grupo, de orar, de convidar o seu vizinho para estar lá, de estar, meus irmãos, participando da vida da igreja ativamente. Nós não podemos nos contentar somente com o culto de domingo à noite, queridos. Me desculpe, mas é fato. Eu preciso mais, eu preciso buscar mais. Eu preciso me colocar à disposição de Deus para trabalhar. Minha palavra nesse sentido nessa noite, meus irmãos, é porque entendo que Deus precisa de você, meu irmão, minha irmã, que já está trabalhando, que continue trabalhando, e que alguns precisarão trabalhar um pouquinho mais, e aqueles que não estão trabalhando, comecem a trabalhar. E com certeza, meus amados, vocês serão abençoados, todos seremos abençoados. Deus abençoa o trabalho das nossas mãos, quando esse trabalho é feito com prazer, com fidelidade, com amor. Todos temos responsabilidades, temos tarefas, mas a Bíblia também deixa claro e mostra, e a vida mostra, que quanto mais se é responsável, mais responsabilidade chega nas nossas mãos. Tudo quanto vier à mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças. É verdade. Agora, o texto ele diz, faze conforme as tuas forças, para que você trabalhe com intensidade a ponto de usar o potencial das suas forças. Alguns vão poder trabalhar algumas horas a mais, outros algumas horas a menos, mas trabalhe com tudo aquilo que for possível, e Deus vai nos abençoar, meus irmãos. Quanto mais pessoas trabalhando, menos trabalho nós temos. É ou não é? Se nós precisamos fazer limpeza de todo esse templo, e tem uma pessoa só para limpar, quanto tempo ela vai demorar para limpar? Agora, se eu tenho várias pessoas para fazer a limpeza, quanto tempo vai demorar para fazer essa limpeza? Muito menos. Ah, pastor, mas isso é tão óbvio. Com certeza é óbvio. Mas por que às vezes a gente reluta achando que não, isso não é comigo? Esther poderia ter dito, Mordecai, isso não é comigo. Isso é com Deus. Recorre a Ele. Ora você aí. O que eu posso fazer? Eu posso chegar diante do rei, posso ser morto na presença dele. Nós podemos dar desculpas, porque existem riscos. É preferível deixar quieto. Outros podem resolver. E realmente, meus irmãos, outros podem resolver sim. Tanto que Mordecai diz para ela, de certa forma, dando-lhe uma repreensão, dizendo, olha minha filha, lembre-se que você está aí, não é por acaso. Se você está aí, é porque Deus pode te usar nesse tempo. Deus pode te usar para ser relevante nessa hora. Mas eu quero te dizer uma coisa, se você não fizer, Deus vai fazer de outra forma. Isso é verdade, meus irmãos. A obra não para porque alguns param. Agora, se nós não paramos, a obra progride muito mais. Então nós precisamos precisamos entender que não podemos ficar arrumando muito desculpas. Precisamos ser relevantes. E ser relevante começa por simplesmente dizer, eis-me aqui, conta comigo. Conta comigo para o que for preciso. E Deus vai conduzir-nos para trabalhar de acordo com a realidade de cada um. Em terceiro lugar, meus queridos, nessa perspectiva de sermos relevantes, é preciso compreender que existe a oportunidade para servir, a oportunidade para ser relevante. Existe a necessidade para ser relevante, as desculpas para não ser relevante, e existe, em terceiro lugar, a oportunidade para ser relevante. Mais do que a necessidade, é uma oportunidade de fazer a diferença. Deus nos coloca em lugares estratégicos para servir. Deus nos coloca, meus irmãos, em posições estratégicas para que vidas sejam alcançadas. Se você mora onde você mora, não é por acaso.
Deus te colocou ali para fazer a diferença naquele local. A empresa onde você trabalha, o lugar onde você passa, não é por acaso, você precisa fazer a diferença. A diferença nas pessoas que estão perto de você. É preciso enxergar a situação como uma oportunidade. Ah, mas os problemas são grandes, o desafio é grande, as lutas são grandes. Precisamos vê-las como oportunidade. Estava assistindo um documentário sobre Steve Jobs, o inventor, o fundador da Apple. Interessante alguns aspectos da vida daquele homem. Ainda que não fosse um homem temente a Deus, alguns princípios que ele teve e aplicou são princípios bíblicos. E aquilo que volta e meia eu digo, meus irmãos, quando mesmo um ateu que declara não crer em Deus, mas coloca os princípios que estão na palavra de Deus, ele vai prosperar, porque é princípio bíblico, é princípio da palavra de Deus. Mas o que me chama a atenção, meus irmãos, é que aquele homem ele não parou nas crises, a não ser que parou por último vencido pelo câncer, ainda jovem. Mas enquanto viveu, ele conseguiu trazer uma contribuição significativa. Alguns aí têm um iPhone, resultado da visão daquele homem. E o meu documentário mostra, meus irmãos, que quando eles começaram, ele não era técnico de informática, ele não entendia de informática, não entendia de eletrônica, só que ele tinha visão. Ele dizia, eu quero chegar lá na frente. Eu quero que a minha empresa possa oferecer um produto de qualidade para as pessoas. Um produto que as pessoas queiram ter. E aí ele se uniu a pessoas que tinham a capacidade técnica, mas não tinham a visão de colocar aquele produto na mão das pessoas. E ele conseguiu, meus irmãos, mudar todo um processo tecnológico. Hoje o mundo, tecnologicamente falando, no campo da informática, tem como referência aquilo que começou com ele. Mesmo nos processos de crise, ele viu nas crises oportunidade. Quando ele foi expulso da Apple, sim, ele foi demitido da sua própria empresa. Ele começou uma nova empresa, se chamava Next, próxima, depois. Ele não se abateu, continuou. E aí, como ele já tinha um certo capital, ele comprou a Miramar e a Pixar. E aí depois você vai lembrar daqueles filmes lá, Nemo, Procurando Nemo, como é que é? Invencíveis, né? Como é que é? Os Incríveis. Todos esses principais desenhos foram feitos na gestão dele. Tinha alguma coisa a ver com computador? Ele estava produzindo desenhos para crianças. Aonde ele ia, ele dizia, nós temos que oferecer produtos de qualidade. Nós temos que oferecer coisas que as pessoas queiram. Meus irmãos, eu fico às vezes angustiado. Porque o mundo se especializa com todo o dinheiro possível, com todas as forças possíveis, para oferecer o melhor, para que as pessoas simplesmente desfrutem de prazeres que são terrenos, para que as pessoas simplesmente possam ter equipamentos que vão ser corroídos pelo tempo. Meus irmãos, o inventor lá da Coca-Cola, vocês sabem que, qual foi o objetivo dele? Que a Coca-Cola chegue aonde? Em todos os lugares, e todas as pessoas possam tomar uma Coca-Cola. Quais os benefícios que uma Coca-Cola traz? Não vamos entrar no mérito, mas é bom, né? Vejam, as pessoas trabalham, elas se especializam, elas procuram fazer o melhor por coisas que são passageiras, fúteis. E eu pergunto a você, o que nós estamos fazendo como igreja, meus irmãos? Para oferecer aquilo que há de melhor,
Às vezes temos dificuldade de comprar um equipamento melhor para atender as crianças, mas puxa, mas vai custar caro. Meus irmãos, as escolas estão usando os melhores equipamentos para ensinar as crianças, inclusive a não acreditar em Deus. E nós, como igreja, muitas vezes temos dificuldade de comprar um equipamento melhor, um pouquinho mais caro, mas que é de qualidade, para que as crianças tenham um material de qualidade. Eu não estou me referindo à igreja hoje, à igreja Batismo Novo Mundo, estou me referindo ao modo geral. Meus irmãos, basta você passear em algumas igrejas, não estou dizendo para você fazer isso, tá? Fica aqui no Novo Mundo. Mas eu que tive a oportunidade de pregar em várias igrejas, enquanto líder denominacional, meus irmãos, o quanto as nossas igrejas são carentes de coisas básicas, carentes de um instrumento, carentes de um microfone, carentes de um data show, carentes de tantas coisas que facilitam o processo. Vejam, não estou dizendo que isso é o fim em si mesmo, e também não estou dizendo que o poder de Deus se limita a essas coisas, mas meus irmãos, nós temos que procurar fazer o melhor. Nós temos que procurar fazer o melhor em todos os aspectos. Servir com excelência para sermos relevantes. Servir com excelência para sermos relevantes. Caminhando, meus amados, temos a necessidade de ser relevante, as desculpas para não ser relevante, a oportunidade para ser relevante, mas em último lugar, existem as implicações em ser uma pessoa relevante. Existem algumas implicações. É preciso disposição e coragem para pagar o preço. Versículo 16. Vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia, eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Se morrer, morrer. Disposição e coragem para pagar o preço. Disposição para ir até o rei. No caso ali de Esther especificamente, literalmente falando, era estar ali buscando uma oportunidade junto ao rei para interceder pelo povo. Ela precisou ter coragem, porque o preço que poderia ser cobrado dela era a sua própria vida. E o texto de Hebreus, meus irmãos, vai dizer que nós não resistimos contra o pecado até o sangue, até a morte. A vida cristã, meus irmãos, ela não se resume num dia na semana, num culto, 2 cultos, ou 3 cultos, ou 3 reuniões por semana. Ela precisa ser construída dia após dia. Passamos, meus irmãos, 3 dias ali no Congresso de Lideração. Cerca de 250 pessoas se preparando para a liderança de jovens e adolescentes. E muitas coisas foram ditas, mas dentre algumas, meus irmãos, ficou ali estampado o tamanho do desafio. Quantas igrejas hoje estão desenvolvendo um trabalho relevante com juventude? Quantas igrejas têm pessoas dispostas a pagar o preço de trabalhar com jovens e adolescentes? Porque para alguns é a faixa etária que mais dá trabalho. Principalmente a adolescência. É preciso dar um jeito nos adolescentes. Meus irmãos, não é dar um jeito. Nós temos que investir na vida deles, porque eles vão ser as pessoas que vão fazer a diferença hoje e amanhã. Mas começa hoje. Nós não podemos esperar que elas fiquem adultas, batam a cabeça, casem com a pessoa errada, se divorciem, para depois a gente querer restaurar a vida dele ou dela. É claro que isso pode acontecer se elas buscarem ao Senhor lá no futuro, mas nós temos que buscar hoje. E meus irmãos, hoje, em nome de Jesus, presta atenção no que eu vou dizer aqui agora como pastor dessa igreja. Vamos dar um basta nesse negócio de que os jovens não ficam aqui. Em nome de Jesus, meus irmãos.
Vamos parar com essa de contar a história de que a nossa igreja já teve uma juventude forte. Ela vai voltar a ter, meus irmãos, em nome de Jesus. Mas nós temos que se levantar, e você tem que fazer a diferença. Nós temos que fazer a diferença. Porque, meus irmãos, o diabo quer levar sim os nossos adolescentes, os nossos jovens, para as baladas, para as drogas, para o álcool, para o sexo. E nós temos que dar uma oportunidade para eles fazerem a diferença. Chega de entregar os nossos filhos para o mundo, meus irmãos. Vamos clamar, vamos buscar, vamos fazer quantas vigílias forem necessárias para ver os nossos jovens, inclusive filhos de membros da nossa igreja, voltarem para os caminhos do Senhor. Vamos nos levantar em oração. Vamos a começar agora, começando em oração, mês de maio, mês da família. Mês da família. Você e eu precisamos nos levantar e nos posicionarmos, meus irmãos. Depende hoje de nós adultos darmos atenção também para eles. De investirmos. Ah, pastor, mas e as outras faixas etárias da igreja? Meus amados, toda a igreja tem que ser atendida, mas é comprovado que a faixa etária em que é mais decisiva para alguém se posicionar ao lado de Deus, não é lá na terceira idade, não é na fase adulta. Sabe qual é a faixa etária? A pré-adolescência, os nossos juniores. E para que os nossos juniores possam ter um bom ensino, meus irmãos, o culto infantil não é para tirar as crianças da igreja para não atrapalhar. Nós temos que trabalhar de forma voltada para alcançar o coração delas. Meus irmãos, o mundo está ensinando. Hoje pela manhã o pastor Flávio não estava aqui, mas eu tenho olhos que tudo vê, né? Passou um vídeo aqui mostrando, meus irmãos, a dura realidade que a nossa sociedade está vivendo. Todos os dias, se você escuta telejornal, se você assiste ou escuta jornal, você vê algum jornalista defendendo a causa gay. Todos os dias. Todos os dias tem gente se levantando, dizendo todas essas atrocidades que vocês têm visto por aí afora, acerca, meus irmãos, de como se ensinar uma criança a decidir se ela deve ser homem ou mulher. Existem, meus irmãos, trabalhos sendo feitos para que os pais ensinem crianças de 5 anos. Digo para ela: ó, meu filho, se ele é menino, se você quiser, você não precisa ser menino, você pode ser menina. E vice-versa. E agora, meus irmãos, eu não vou trazer aqui uma palavra. Então tá bom, vamos agora sair daqui com cartazes, vamos sair daqui agora fazendo um barulho, fazendo um movimento aqui no bairro, somos contra o movimento, não sei o que lá. Irmãos, o que está no mundo, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Ah, pastor, então vamos nos conformar? Não, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo, meus irmãos, é que naquilo que compete a nós, não podemos nos omitir. Naquilo que compete à igreja, precisamos ensinar o que é certo. É uma questão de tempo, meus irmãos, para as escolas estarem cada vez mais ensinando coisas erradas para os nossos filhos. Eu creio que haverá tempo, meus irmãos, que nós vamos ter que talvez escolher ensinar os nossos filhos em casa e pagar o preço para eles não terem uma vida que a sociedade ofereça. Não vai chegar um tempo que a gente não vai poder mais mandar a criança para a escola. É isso que a coisa está caminhando. Mas antes de sermos tão radicais, você pai, você mãe, olha para mim aqui, meu querido, você pai, você que é pai, você que é mãe. Você que principalmente tem crianças ou adolescentes que estão aí estudando, estão nas faculdades, não baixa a guarda, meu irmão. Não baixa a guarda. Traz o teu filho, conversa com ele, pergunta o que ele aprendeu na escola, o que ele discutiu na escola. Se interesse por aquilo que o seu filho está acessando na internet, se interesse pelos jogos que ele está jogando, se interesse pelos amigos que ele tem, vá atrás, descubra, não baixe a guarda. Se, com todo o seu cuidado, com toda a sua orientação, ele ainda assim quiser decidir pelo caminho que não é o caminho melhor, pelo menos você fez a sua parte. E pelo menos ele vai ter a oportunidade da semente ter sido lançada, semeada naquele coração.
e um dia ele voltar para os caminhos do Senhor. Não vamos retroceder, meus irmãos. Vamos avançar. A igreja precisa avançar. A igreja não pode ficar nas trincheiras, não pode ficar escondida. A igreja precisa se levantar e fazer a diferença. Pregar, meus irmãos, a palavra de Deus, doa quem doer, custe o que custar, porque Esther se posicionou dessa maneira. Se tiver que morrer, eu vou morrer, mas eu não vou negar a minha fé, eu não vou negar a minha família, o meu povo. É preciso, meus irmãos, convocar pessoas para buscar a Deus. Interessante que Esther nos ensina uma coisa muito importante. Ela não trabalha sozinha. Ela não trabalha sozinha, meus irmãos. Ela diz para Mordecai: olha, eu e as minhas servas vamos fazer um jejum, vamos clamar, vamos passar um tempo buscando a Deus, mas você convoque todo o nosso povo para se posicionar. É tempo, meus irmãos, de convocação. É tempo de nós nos levantarmos como povo de Deus e de juntarmos as nossas forças, a nossa capacidade, os recursos financeiros que estão nas nossas mãos, queridos. Meus amados, Deus é o dono do ouro e da prata. Ah, pastor, não podemos fazer isso porque falta dinheiro. Isso não é verdade, meus irmãos. Nós podemos fazer. O que falta é disposição das pessoas em consagrar aquilo que pertence ao Senhor, de entregar aquilo que pertence a Deus. E por que não fazem? Porque precisa juntar o seu 1 milhão, porque precisa engordar a sua poupança, porque não dá, pastor, porque se eu entregar vai faltar, mas está faltando porque não está entregando. Meus amados, é princípio da palavra de Deus, convocar as pessoas para se unir a nós. É preciso, além deste chamar os outros, convocar, trabalhar, envolver pessoas, é preciso também estudar, compreender a situação e traçar um plano de ação, meus irmãos, sobre a dependência e orientação de Deus. E é preciso confiar que Deus vai fazer a parte dele. Não temos tempo para continuar com o relato bíblico em detalhes, mas a Bíblia diz, meus irmãos, então, que Esther chega-se perante o rei, quando surge a oportunidade. Na primeira oportunidade, ela chega perante o rei e pede o quê? Pede o quê? Alguém lembra da história? Rei, manda matar Ramã e desfaz essa lei que foi decretada. E foi isso que ela pediu? O que ela teve naquele momento, meus irmãos? Estratégia. Ela sabia que Ramã estava envolvido no processo. Deus a orientou. Então ela convida: rei, se for do agrado do rei, aí faz, né, todo aquele processo lá: ó, meu rei, se for do teu agrado, se você achar que vale a pena, eu quero te convidar para um belo jantar na minha casa. E o rei aceita e vai lá, junto com Ramã. E quando ele chega lá: ó rei, se for do teu agrado, se você gostou do jantar, volta a jantar amanhã de novo. Vou fazer um outro jantar amanhã. Eu provavelmente, meus irmãos, já na primeira oportunidade, eu já teria exposto tudo, já teria falado tudo, queria uma resolução na hora. Mas ela teve paciência, ela teve estratégia, ela buscou desenvolver um trabalho de forma organizada. E nós, como igreja, também precisamos desenvolver esse trabalho, precisamos construir isso. É preciso, meus amados, neste aspecto de traçar, estudar, compreender as situações, depender de Deus, porque aí vem o mover de Deus em toda a situação. Quando Esther convida ele para o segundo jantar, na noite do segundo jantar, de um dia para o outro, acontece a providência divina. O rei tem um sonho. Desculpe, ele não consegue dormir, e aí é o contrário, né? Ele não sonha, ele não consegue dormir, e aí ele, como sendo sonífero, pede para o pessoal começar a ler as histórias lá dos relatos. E nesses relatos que
naquele momento são lidos, aí a providência de Deus. Deus leva alguém a ler o que Mordecai havia feito em favor do rei, livrando-o da morte de um plano de traição. E aí o rei diz assim: o que foi feito por Mordecai? Por esse ato benéfico que ele fez para comigo? Ah, não foi feito nada. Então, amanhã nós vamos fazer alguma coisa. E aí no outro dia, Ramã, que havia arquitetado, inclusive mandado construir uma forca para mandar Mordecai, mandar matar Mordecai. Resumindo a história, ele chega no palácio e o rei pergunta para ele: o que eu devo fazer à pessoa que o rei deseja honrar? Ele, achando que o negócio era com ele, pega um cavalo, bota as vestes do rei, faz toda aquela cerimônia, bota o principal do reino, anunciando que este é o homem que o rei honra. Então vai, e você pega o cavalo, bota Mordecai em cima e sai anunciando para o povo aí. Porque Mordecai é esse homem que precisa ser honrado. A casa caiu. Mas caiu por completo no jantar, porque ele passou o dia inteiro puxando cavalo, cansado, e ainda foi para o jantar na casa da rainha. E quando ele chega lá, a rainha então expõe a situação, e para piorar a situação, ele se coloca diante da rainha, dando a impressão ao rei que ele estava tentando assediar a rainha. E aí, meu amigo, a casa caiu de vez mesmo. E o rei então se posiciona, e a forca que ele mandou construir para matar Mordecai é a forca em que ele é morto, ele é enforcado. É preciso fazer a nossa parte, porque Deus sempre faz a dele, meus irmãos. Nunca vamos poder dizer assim: olha, isso não foi possível porque Deus não abençoou. Isso não foi possível porque Deus não fez. Meus amados, quando nós fizermos a nossa parte, Deus sempre fará a dele. Deus faz a sua parte. Precisamos confiar na providência divina em todo o nosso ser. Lembra de tudo aquilo que falamos? Saia daqui com a seguinte frase em mente: eu quero ser relevante no reino. Diga comigo: eu quero ser relevante no reino. Se coloque à disposição. Se coloque à disposição de Deus para que você seja relevante aonde você está, porque aonde você está, o reino de Deus também estará. E aí, concluímos o processo dizendo o seguinte: quando entendemos a razão da nossa existência, quando entendemos que Deus nos criou para sermos relevantes nessa terra, para não sermos alguém, homens e mulheres que passam de passagem e que só acumulam tesouros nessa terra, aí nós encontramos prazer e alegria na nossa vida. Nós encontramos prazer em fazer a vontade de Deus. Irmã Edna, depois da irmã ter feito já algumas viagens missionárias, a irmã quer parar de fazer viagens missionárias? Por quê? Porque servir a Deus é bom demais, meus irmãos. Quanto mais a gente faz, e quanto mais você vê que vidas estão sendo alcançadas por esse trabalho, você vai querer continuar fazendo. Poderá, talvez, em algumas circunstâncias, não ser a mesma coisa que você fazia, mas você precisa continuar sendo relevante no reino. Vamos terminar o nosso culto, meus irmãos, louvando ao Senhor e cantando uma canção. Convido a você, neste momento, a declarar. Você disse comigo agora há pouco aqui: eu desejo ser relevante no reino. Para sermos relevantes, e a palavra relevante dá a ideia de alguém que está acima dos outros. É alguém que está fazendo alguma coisa relevante, que é perceptível, que é observada pelas pessoas. Só que a relevância real e de fato, e aquela que Deus quer que você e eu sejamos, ela não começa com você se colocando no pedestal. Ela não começa com você se colocando nas funções de destaque. Ela começa com você se rendendo a Deus. Esther era escrava. Mordecai era um súdito do reino.
Ele poderia ter deixado que o rei fosse morto, mas ele sabia que ele podia fazer a diferença. E Mordecai fez a diferença, meus irmãos. Aquele homem fez a diferença, porque quando Esther titubeia diante do desafio, ele comparece e traz uma palavra sábia. Olha, você tem poder nas mãos. O que você vai fazer com o poder que está nas suas mãos? Você, meu amado irmão, minha irmã, você tem o poder do Evangelho nas mãos, o poder do Espírito Santo nas tuas mãos. O que você vai fazer com isso? Vamos colocar em pé e vamos cantar esta canção. Rendido estou. Cante com o coração, cante com sua mente, ainda que você esteja com os olhos abertos para ler a letra dessa mensagem. Medite, reflita, cante com o seu coração. Rendido estou aos pés da cruz, me encontrei, o que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Oh, eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu, Jesus. Você deseja se render aos pés do Senhor, render-se diante da palavra de Deus, do desafio que Deus está colocando na sua vida nessa noite, de ser relevante? Cante com o coração. Meus momentos e os dias meus, meu respirar e meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Oh, eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer, minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Só seremos relevantes se fizermos a vontade de Deus. A vontade de Deus te levará a lugares que você nem imagina.
Eu jamais imaginei que pudesse ser pastor da Igreja Batista Novo Mundo. E eu não sei o que Deus tem reservado para você no futuro, hoje, amanhã. Mas renda-se ao Senhor Jesus. Diga: Deus, eis-me aqui, rendido estou. Alguém que se rende é alguém que abaixa a guarda e diz assim: Deus, todas as desculpas para não te servir eu deixo de lado. E aqui está a minha vida. Eu não sei como o Senhor vai fazer, mas usa-me para a glória do teu nome. Você deseja tomar essa decisão? Vem aqui à frente junto comigo. Vamos terminar o culto nesse momento orando, rendendo-se aos pés do Senhor Jesus, rendendo-se a Cristo Jesus. Venha, não importa se vamos encher esse lugar, mas tome a decisão, se posicione. Esther se posicionou diante de Deus. Rendido estou. Pastor, mas eu já tenho feito isso outras vezes. Meus amados, nunca é demais dizer: Deus, eis-me aqui. Nunca é demais dizer para Deus: Senhor, usa-me. Senhor, rendido estou. Vem aqui à frente, vamos orar. Oh, Deus. Senhor nosso Deus, amado Pai, fomos desafiados pela Tua palavra nessa noite, Senhor, de sermos pessoas relevantes em nosso ambiente social, em todos os níveis, em todas as instâncias, em todos os lugares. Deus, que não sejamos meros forasteiros, ó Deus, neste mundo, que não sejamos, ó Deus, meros viajantes, ainda que exista a conotação de que somos passageiros nesse mundo, mas enquanto estamos nele, precisamos fazer a diferença, Senhor. Enquanto estamos aqui, não podemos ser crentes cristãos que se escondem atrás, ó Deus, de uma profissão, atrás, ó Deus, de uma vida tranquila, mas, ó Deus, queremos ser homens e mulheres que vão fazer a diferença na vida de outros. Talvez não será na vida de milhares como foi Esther, talvez não será na vida de centenas, mas, ó Deus, se eu puder ser relevante na vida de uma pessoa, falando do Teu amor para o meu vizinho, Deus, eu já estou sendo relevante, Pai. Me ajuda a entender que sim, todos aqui podem ser relevantes, ó Pai. Aqueles que trabalham no operacional, no braçal, aqueles que trabalham no estratégico, ó Deus, nas tomadas de decisões, todos somos importantes para Ti, Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos relevantes, a vermos, ó Deus, as oportunidades para Te servir, a estarmos tendo discernimento para Te servir, enquanto o Senhor tem nos dado oportunidade. Senhor, que nós possamos ser mais excelentes do que aquilo que o mundo faz, que o trabalho que nós fizermos, ó Pai, possa ser feito com excelência, que nós possamos, ó Deus, Te servir com empenho, com dedicação, a começar, ó Deus, por sermos de fato homens e mulheres regenerados pelo poder de Cristo Jesus. Você que está conosco nessa noite, que não me compreende muito do que foi dito, mas você entende que precisa ser relevante, você entende que deseja que alguma coisa diferente aconteça na sua vida, reconheça a Cristo Jesus na sua vida, reconheça Ele como Senhor e Salvador da sua vida, entregue a sua vida para Jesus nessa noite. Alguém que deseja entregar a sua vida para Jesus nessa noite, levante a sua mão, gostaria de orar por você. Deus te abençoe, Deus abençoe. Há mais alguém? Levante a sua mão, vamos orar por você. Se coloque diante do Senhor dizendo: eu quero ser assim, instrumento nas tuas mãos, e que Jesus seja Senhor da minha vida. Mais alguém? Ó Deus, abençoa estas vidas, Pai, para que continuem Te buscando, para que hoje seja o início de uma caminhada que não tem mais volta, Senhor. Que esta pessoa decida não mais voltar para o mundo, não mais voltar para trás, mas avançar, Senhor, diante do conhecimento da graça e do Senhor Jesus Cristo. Abençoa-nos, ó Deus, como igreja, para que sejamos uma igreja relevante, com ministérios relevantes, que o Senhor, ó Deus, confirme a palavra que foi dita nessa noite, ó Deus, que nós queremos, ó Deus, alcançar os nossos juniores, adolescentes, jovens, as nossas crianças. Nós não queremos, em nome de Jesus, perdê-los para o mundo, ó Pai. E traz, ó Deus, resgata aqueles que estão longe dos Teus caminhos. Volta, ó Deus, as Tuas ovelhas para o Teu aprisco, ó Pai. Que os pais da Tua igreja
mães da tua igreja que sofrem, ó Deus, com os filhos longe, possam ter alegria de vê-los, ó Deus, nos teus caminhos de novo. Seja aqui ou seja em outra igreja, mas que voltem para te servir, voltem para fazer parte e relevância no reino do Senhor. Nós te pedimos, ó Deus, para a glória e honra do teu nome e somente do teu nome. Essa é a nossa oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos finalizar cantando essa última parte da canção. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Graças a Deus. Mais uma vez, meus irmãos, vamos dizer graças a Deus? Graças a Deus. Podem se sentar. Graças a Deus, chegamos ao final de mais um culto. E graças a Deus, você começa uma nova semana. Amanhã, você vai se confrontar com a vida e os desafios que ela tem. Continue se rendendo aos pés do Senhor. O grande desafio que nós temos, amados, é de continuar buscando a presença de Deus. Quantas vezes saímos do culto do domingo, impactados, animados, alguns dizendo assim, puxa, essa semana vai ser diferente, agora vai ser diferente. Mas aí chega e vem o tropeço, vem o outro. Por isso que nós dizemos, a vida com Deus continua quando a gente põe o pé para fora daqui, meus irmãos. Você entrou para adorar, agora você sai para testemunhar. Você sai para fazer diferença. Você sai para continuar adorando, mas de forma prática agora testemunhando. Lembra da leitura bíblica que nós fizemos? Deixa eu ver se alguém prestou atenção, fora o pessoal que estava dirigindo aqui. A leitura bíblica que nós fizemos no decorrer do culto. Qual foi o tema dela? Alguém prestou atenção? Hã? Não estou conseguindo discernir as línguas, irmão. O que foi? Ih, Jesus amado. Meus irmãos. Diga lá, irmã Marlene. A mamãe está com vontade de falar. Diga lá, irmão. A fé sem obras é morta. A fé sem obras é morta. Se nós somos relevantes, a nossa fé vai ser sem obras? Não. Se você for relevante, é porque a sua fé está sendo praticada. Então pratique, viva a fé de fato, de verdade. Temos a cantina, participe ali, os valores, os recursos que são arrecadados na cantina têm um fim que vai abençoar algumas necessidades da igreja.
E se você não deixou seu pedido de oração, ali atrás tem essa fichinha, anote seus motivos de oração. Esses pedidos vão ser motivos de oração que vão ser entregues na mão de irmãos. Não vai ficar naquela caixinha. Então entregue lá, participe. Quarta-feira também estaremos aqui. Irmãos, estamos terminando. Só mais um aviso muito importante. Eu mencionei que o mês de maio é o mês da família. Vamos estar trabalhando esse tema no decorrer do mês. Mas é em maio também que nós começamos o trabalho com os pequenos grupos, as células. Como é que vai acontecer? As 2 próximas quartas-feiras serão usadas para a gente fazer um arremate daquilo que ainda falta trabalhar. Alguns conceitos e algumas ações práticas. Então, você que é líder da igreja, você não está sendo convidado, você está sendo convocado. Você que faz parte da diretoria, é líder de ministério, envolve-se com algum ministério. Ah, pastor, mas eu não estou hoje como líder de nenhum ministério, mas eu quero trabalhar com células. Então venha, participe. E se você também ainda não sabe muito do que eu estou falando, venha para saber do que nós estamos falando. E se ainda assim não tem muita razão, venha para orar quarta-feira, meu irmão, tá? Quarta-feira estaremos aqui para orar e vamos avançar. Amém? Que Deus abençoe. Eu preciso, ao término do culto, uma breve reunião com os diáconos para organizarmos a nossa visita na casa da irmã Lourdinha quarta-feira, tá bom? Então os diáconos que possam ficar aqui comigo para a gente conversar um pouquinho. Que Deus a todos nos abençoe. Feche seus olhos, vamos encerrar o culto com a bênção apostólica. Que a graça do Senhor Jesus, as consolações do Espírito Santo e a comunhão e as bênçãos de Deus estejam conosco desde agora para todo sempre. Amém. Que Deus te abençoe. Até quarta-feira. E até amanhã, né? Aqueles que puderem estar conosco no culto.